Olá, gente, tudo bom? Cá estou. Eu demorei pra aparecer aqui, né? Vocês não estão tendo um vídeo aí, né? Eu tento, como já falei, de postar quando pode, quando dá, mas cá estou de novo. Vocês acreditam que eu estava falando meia hora, quando eu vi não estava gravando? Mas enfim, persistindo aqui, desde já a gente gostaria de agradecer aqui. Comenta quem tá por aqui, essas mensagens me motivam muito e é por causa de vocês. E é por causa de vocês que eu continuo aqui, gente. Então vamos lá. Esse vídeo vai ser mais um teologando com o pastor, dessa vez do jeito que eu quero. Que eu quero um vídeo sério, ver uma pregação, aprendendo. Porque os vídeos anteriores, né, ficam meio parecendo uma fofoca, né, eu sei. Mas, vou deixar aqui o link pra vocês, tá, gente? O primeiro vídeo de teologia do pastor foi um vídeo do Vitor Fontana. Eu trouxe ele aqui pra, né, um react, pra solucionar um problema daquele momento, que era, né, foi um vídeo do Walter criticando a Jordana, dizendo que ela era presbiteriana e por isso não deveria se envolver com pentecostais arminianos, porque eles não são nossos irmãos, enfim. Eu não concordava com isso, mas queria um pastor coerente que pudesse, né, solucionar esse problema para nós. Então, reagi a um vídeo do Vitor Fontana falando sobre. O outro vídeo foi do Iago Martins, também solucionando um outro problema, que foi quando saiu aquela questão do pastor Paulo Júnior, né? No livro, né? O livro também, a igreja chama Tove, que dizem que foi o que provocou, né? Ali o afastamento, né, do pastor Paulo Júnior do cargo. Eu não queria falar sobre o Paulo Júnior, porém, como uma mulher se manifestou falando bendito desse livro, né? Eu trouxe o Iago Martins, que falou um pouco sobre também esse assunto, solucionando essa questão também. E dessa vez vai ser o vídeo do jeito que eu quero, sem parecer fofoca, sem parecer, né, falando de assuntos do momento, né? Que é um vídeo de um pastor que é expert em patrística, né? Então nós vamos já dar essa introdução, porque nos próximos vídeos nós iremos resenhar esse livro aqui da Ruth Salviano, mais um livro da Ruth Salviano. E como eu gosto de trazer os livros da Ruth, né, eu sempre trago aqui vários vídeos falando sobre, né, o mesmo livro e trazendo as mulheres, né, as mulheres que contribuíram naquele período, para aquele momento específico, a forma como que elas agiram, já que nós somos contra o feminismo e também contra o conservadorismo católico. Então, se mulheres não devem exercer cargos eclesiásticos na igreja, o que elas devem fazer? Então, os livros da Ruth estão nos ajudando a solucionar esses problemas, estudando a história, como mulheres contribuíram na história da igreja, desde a igreja primitiva, né? Então nós já resenhamos reformadoras, resenhamos vozes femininas nos avivamentos, né, século 18, 19 e 20, e aqui seria mais um livro falando sobre a igreja primitiva, mulheres que contribuíram na igreja primitiva. Então, né, trouxe aqui o pastor Presley já para dar essa introdução. Então, o nosso pastor de hoje é um pastor pentecostal, né? Então, diz a lenda, né, o que eu acho uma arrogância, uma prepotência, que só os reformados têm conhecimento teológico e leem livros e tudo mais. Mas o pastor Presley é um pastor pentecostal da Assembleia de Deus de Uberlândia, expert em patrística, inclusive ele dá curso, então pesquisem aí no Instagram o perfil dele. Ele dá curso. Eu não sou a favor de curso na internet. Não é todo mundo que eu concordo que dê curso, porque tem gente que não sabe pataquada de nada e acha que sabe e vai dar curso. Mas o pastor Presley é um pastor que pastoreia uma igreja, tem mais de 30 anos de ministério e que realmente sabe do assunto. Então eu tô aprendendo, tô estudando para passar para vocês um pouco de patrística, mas mesmo me esforçando, ainda não consigo entender muito bem a questão dos pais da fé, a questão dos concílios, a questão do que aconteceu em cada época, mas pessoas que estudaram teologia e fizeram pós-doutorado e tudo mais podem, né, explicar e ensinar para vocês. O pastor Presley é um desses. Então eu trouxe aqui um trechinho de um vídeo dele, que na verdade é um culto, né? Foi um culto que foi gravado, que foi transmitido online. E aí é apenas um trecho de uma exposição da Epístola aos Colossenses, né? Do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então a Epístola aos Colossenses foi um livro que foi escrito justamente para refutar algumas heresias.
E essas heresias, elas permaneceram durante algum tempo na igreja primitiva, né? Então o apóstolo Paulo já estava ali tratando algumas heresias. É lá no livro de Colossenses que nós encontramos também a palavra ascetismo, que era uma prática religiosa muito comum que se estendeu por séculos na igreja primitiva e que tiveram efeitos não muito bons, que nós iremos ver no próximo vídeo, né? Então, trazendo aqui o pastor Presley, né? Fazendo uma expositiva sobre a carta aos Colossenses, nos ensinando um pouco de patrística também. E, sem mais delongas, vamos reagir. Os problemas que esta igreja está enfrentando são os mesmos problemas que a igreja de hoje enfrenta. O primeiro deles é o problema do sincretismo religioso. É interessante nós aprendermos com Deus a partir do conhecimento bíblico. Nós entendemos bíblica, histórica, geográfica e culturalmente que nos primeiros séculos da era cristã, nós tínhamos um duelo de pensamento nas escolas catequéticas que desenvolveram a doutrina que você hoje crê. Nós entendemos que o postulado doutrinário da igreja, a partir daquilo que os apóstolos escreveram, foram consubstanciados ao longo da história nos pelo menos 4 primeiros concílios que foram desenvolvidos na história do pensamento cristão. Então, quem determinou o postulado doutrinário para as igrejas foram os concílios? Não. Os concílios possibilitaram o caminho do entendimento para aquilo que seria ortodoxia, para aquilo que seria doutrinário, para aquilo que deveria ser vogado como doutrina dentro da igreja. O primeiro concílio foi proclamado por Constantino em 325, chamado Concílio de Niceia. Em 381, Concílio de Constantinopla. Em 431, Concílio de Éfeso. Em 451, Concílio de Calcedônia. Tudo que nós entendemos sobre a pessoa teantrópica de Cristo, a união hipostática, homoúsios e não homóiusos, a natureza humana que ele assumiu para redimir, nós compreendemos. Então, uma coisa que ele fala aqui muito interessante é que os concílios eram para resolver a questão da heresia. Então, questões hoje em dia que são muito simples para nós de ser resolvido, como a divindade de Cristo. Cristo era homem, Cristo era Deus, Cristo tinha a mesma essência que Deus, né? O Espírito, né? Depois teve a questão da divindade do Espírito, e nessa época que foi formada a ideia da Trindade, né? Todas as questões que para nós hoje em dia é muito comum, ninguém vai debater, né? A gente pensa, ninguém vai debater sobre esse assunto. Naquela época era debatido e era uma questão muito importante. Então imagine uma igreja que não entendia a divindade de Cristo, que não entendia a divindade do Espírito. O que seria dessa igreja se essas heresias tivessem tido sucesso, né, nas suas propostas? Então, nos concílios a gente vê a importância, não apenas dos concílios, mas também dos pais da fé, né, desses homens que Deus levantou, né, que o Espírito, né, então entender a obra do Espírito é entender isso, né, que o Espírito capacitou para proteger a igreja, para defender a fé cristã, e sem eles, hoje em dia, a igreja teria acabado. Sabemos que a igreja não acabaria, porque Cristo é o cabeça, e é o Espírito quem guia ela, né? Mas, entendendo a questão da divindade de Cristo e a obra do Espírito, nós entendemos que foi Deus quem levantou esses homens para proteger a igreja, para livrá-las de heresias que sim poderiam causar um grande dano. A partir do entendimento desses concílios. Mas pastor, estava tudo na Bíblia? É claro que está tudo na Bíblia, e quem abordou os assuntos foi a própria palavra de Deus. Paulo abordou o assunto em pelo menos 13 versões: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Salonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Até o 4º século, a carta aos Hebreus tinha sido inserida no cânon do Novo Testamento como sendo de autoria paulina. Esses concílios fizeram com que o entendimento pudesse ser colocado de forma sistemática para nós. Então, o sincretismo religioso, ele é o resultado de uma mistura que surge nessa página branca da sua Bíblia, com um homem que nasceu em 20 a.C. e viveu até o ano 50 ou 51, chamado Filon de Alexandria. O que esse cidadão tentou fazer? Ele tentou harmonizar a filosofia grega com o Antigo Testamento. Para fazer essa harmonização,
da filosofia grega com o Antigo Testamento, ele precisava dar sentidos múltiplos aos textos bíblicos. Eles desenvolveram um método de pensamento bíblico conhecido como a quadriga medieval, dar mais de 2 ou 3, às vezes 4 sentidos para cada texto bíblico. São mais de 31 mil versículos, 1.189 capítulos, cada um deles com 4 sentidos. Se eu dou para a Bíblia o sentido que eu quero dar, então eu não preciso estudar a Bíblia. Se o sentido que eu vou dar quando eu estou lendo a Bíblia é um sentido que sai da minha cabeça e não do texto bíblico, então eu não preciso estudar a Bíblia. É desnecessário estudar a Bíblia se eu tenho um sentido para dar à Bíblia que não é o sentido que a Bíblia propôs. É o maior problema dentro das igrejas cristãs hoje. Eles dão sentidos múltiplos para os textos bíblicos, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer compromisso, sem qualquer idealização bíblica. É por isso que os puritanos no século XVI disseram: a parte mais importante da pregação é a leitura. Nós estamos falando de um pastor da Assembleia de Deus, pentecostal, nos ensinando sobre os puritanos. Então, será que só os reformados aqui conhecem a Bíblia? Um pouco de prepotência, um pouco de arrogância, né? Já que quem salva é Jesus e não a denominação. Do texto, Territórios de Israel, por Antíoco IV Epifânio, dedicou o templo a Zeus. Durante a manhã o templo seria de Zeus, durante a tarde o templo seria de Iohá, ou de Jeová, ou de Yavé, ou de Iá. E com isso ele sacrificou uma porca ali, promovendo uma grande revolta chamada de Revolta Macabeia. Isso é mistura. Quando a igreja coloca dentro dela práticas que vieram de religiões africanas, posso nem cognominar aqui, porque eu posso ser cancelado, está gravando. Quando a igreja mistura aquilo que é ordinário, essencial, por elementos subjetivos, secundários e mundanos, a igreja está adulterando a palavra de Deus. A palavra não precisa ser misturada com nenhum único ingrediente. A palavra é suficiente para mudar a sua vida. Judaico ou do legalismo religioso. Naquela ocasião, o legalismo judaico, ele propunha um novo caminho de salvação, dizendo que o sacrifício de Cristo era, de certo modo, insuficiente. Porque se eu digo que para o indivíduo se salvar, ele precisa se salvar e circuncidar, então eu coloco a circuncisão acima do sacrifício de Cristo. Se eu digo que o indivíduo, para se salvar, precisa do sacrifício de Jesus Cristo, mais obras, então eu coloco as obras complementares àquilo que Jesus fez. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão: Jesus não te salvou por causa de quem você é. Jesus te salvou por causa de quem Ele é. Jesus não te salvou por causa daquilo que você faz. Jesus Cristo te salvou por causa daquilo que Ele fez. A justificação não é meritória. Não existe aqui ninguém que é mais justificado do que o outro. Existe aqui todo mundo justificado. Eu sou justificado. Você é justificado. E todos nós, justificados em Cristo, podemos estar aqui na igreja levantando a nossa mão e glorificando o seu santo nome. E isso é salvação. Eu penso que, por exemplo, eu estou me afogando. Então eu preciso que alguém, outra pessoa, venha ao meu encontro e me salve. Porque eu sozinha irei me afogar. Se eu estou me afogando, né? Então, qualquer situação em que nós estamos em apuros, né? Não sei nem se usa essa palavra hoje em dia, mas enfim. E que nós não conseguimos sair sozinhos dessa situação, precisamos que outra pessoa venha ao nosso encontro, então nós precisamos ser salvos. Né? Então, por isso que a obra da salvação é uma obra que vem de Cristo, não é uma coisa que nós fazemos, é uma obra que Ele fez. Porque se nós pudermos nos salvar, então nós não precisamos de um Salvador. Nós mesmos, né? Eu me vivo sozinho, quero me empoderar, mas não preciso de ninguém, eu me vivo sozinho. Né? E Jesus Cristo veio até nós, morreu na cruz, justamente porque nós não podemos nos salvar. Ele precisava nos salvar. Ele é o nosso Salvador. A experiência na Torre de Martinho Lutero, quando deu-se a promulgação das 95 teses, pregando no castelo de Wittenberg, chegou-se à seguinte conclusão: a justiça que Deus requer é a justiça que Deus dá. Eu vou repetir:
a justiça que Deus requer. É a justiça que Deus dá. Aquilo que Deus requer de você para que você seja salvo, foi aquilo que Deus deu para que você pudesse ser salvo. Não é uma atitude humana, é uma obra única e exclusiva de Deus. É Ele que começa, é Ele que termina. É por causa desta obra que o teu nome está escrito no livro da vida e você pode adorar a Jesus por isso. Loquel, ela transmite essa ideia dualista. Há muitas logosofias, filosofias, todo tipo de ias que entenebreciam o entendimento cristológico. Por exemplo, quando Constantino conclama o Concílio de Nicéia, nós tínhamos 82 heresias dentro do universo cristológico. Muitas dúvidas: quem é maior, Deus ou Jesus? Quem é maior do que Jesus? O Espírito Santo é menor? E aí muitas indagações. O próprio Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia disse que estava difícil andar nas ruas da cidade. Se eles compravam um pão, o padeiro perguntava: ele é maior do que o Pai? Se eles compravam peixe, ele dizia: ele foi gerado ou ele foi criado? Era uma dúvida, porque você está achando que os crentes do primeiro século era preguiçoso igual os crentes de hoje? Não. Sabe quantos títulos são catalogados aqui no Brasil por mês? 2.000 títulos de literatura cristã. Nós nunca vivemos uma era de estupidificação bíblica. 54,68% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Nós nunca vivemos uma época de analfabetismo bíblico dentro das igrejas. As pessoas estão mais acostumadas a sentir, não querem pensar, não querem ler, não querem entender, não querem compreender. Paulo está lidando aqui nessa ocasião com duas vértices do conhecimento filosófico. Primeiro, os epicureus, eles defendiam a ideia do prazer acima de tudo. Hoje você vê pessoas que, em vez de fazer o que precisam, fazem aquilo que gostam. As pessoas estão trocando necessidades ordinárias, basilares da vida, em troca do prazer, da sensação. É uma era digital e hedonista dentro da igreja. Em quarto lugar, Paulo está lidando com o misticismo. Irmãos, nós estamos perdidos. Pastor, vê vir o lobo, foge, ele vem e arrebata as ovelhas. Por quê? Porque quando a ovelha, como ovelha, percebe que aquele que aproxima não é ovelha, é lobo, é tarde demais. Por isso que tem que ter um pastor olhando. Cuidado, é um lobo. Cuidado para quê? Ele usa para quê? Para espantar o lobo, para que a ovelha seja confortada, para que a ovelha tenha segurança. Por isso que a palavra pastor, que no grego é poimeno, no hebraico é roi, que vem de um radical chamado roá, é proteger enquanto come. Proteger enquanto come, apacentar, é guardar enquanto ela alimenta. Para quê? Enquanto ela alimenta da palavra, o pastor identifica a presença de lobos na igreja. Gente, é tão claro. A igreja precisa ser mentoreada, cuidada. Alguém idôneo tem que estar à frente de um rebanho, alguém idôneo à frente de um departamento. Ele está mostrando a importância do pastor, né? Essa é a função do pastor. E também nós entendemos a importância que teve os concílios, os pais da fé, né? Que defendiam a fé, defendiam a doutrina, né? Pessoas levantadas por Deus para defender a fé e manter a igreja de Deus viva até hoje, né? Então, é um ministério importante, é um chamado de Deus, então não é para qualquer um. Então, sabendo que esse é um chamado de Deus justamente para nos proteger e nos manter na fidelidade, na verdade de Deus, né? Oremos pelos nossos pastores, nos submetamos à autoridade dele, claro, se eles forem fiéis à palavra de Deus. E aí nós vemos também a importância, né, na história da igreja, né, dos reformadores, dos pais da fé, dos pastores hoje, para manter, né, a igreja fiel à palavra de Deus, fiel à doutrina, né? Então é isso, meus queridos. Trazendo aqui um pastor expert em patrística para ensinar pra gente. Então no próximo vídeo nós já iremos começar aqui a resenhar Ruth Salviano de novo e aprender um pouco mais sobre a função das mulheres agora na história da igreja primitiva. E um beijo pra vocês e até a próxima.